Aqui neste efeito, você vai receber uma carteirinha com algumas cartas, um barquinho de papel, mas você pode usar qualquer outra coisa, uma moeda, por exemplo, pode ser feito com uma moeda sem problema algum, qualquer coisa que isso aqui é só para marcar. Aqui então, nas cartas, você vai mostrar para o espectador e vai tirar sem que ele veja. Então você tira as cartas e diz que uma das cartas você vai deixar aqui dentro sem que ele veja, por enquanto. Então você tira 5 cartas, deixa uma dentro da carteira e diz que esta é uma predição sua que você mostra para ele daqui a pouquinho. Então aqui você mostra que tem 5 cartas que são ilhas na Ásia, tem cartas viradas para cima e outras para baixo. Então, no verso de cada carta tem um número que representa os passos para chegar até um determinado tesouro. Então, aonde esse tesouro estaria enterrado? Numa ilha na Ásia, na Oceania, na Europa, América do Sul, quer dizer, as cartas estão misturadas, umas para lá, umas para cá, e você vai fazer o seguinte, vai colocar 5, elas colocam em fila, né, 5 cartas, e agora é o seguinte, o espectador vai fazer 2 escolhas, as 2 escolhas são totalmente livres, não tem nenhum force, são realmente livres, e você já explica antecipadamente para o espectador, antes que ele faça as escolhas, você explica o seguinte, você vai pedir para que ele te dê um número qualquer, desde que não seja um número muito alto, porque esse número que ele vai dizer espontaneamente é o número de passos que ele vai utilizar aqui nas cartas. Então, por exemplo, se ele chutar um número muito alto, vamos dizer aí 80, 90, 100 e alguma coisa, ele vai ficar muito tempo aqui dando passos nas cartas aqui, né, até chegar numa ilha ou num tesouro para que ele pare. Então já expliquei isso para ele. Então ele vai escolher um número qualquer. Por isso que eu já expliquei, é interessante que não seja um número muito alto, mas também que não seja baixinho aí, 1 ou 2 ou 3, para ele poder fazer uma caminhada aqui para escolher as cartas. Então, digamos que ele tenha escolhido, digamos, 18, um exemplo. Então, na carta que ele iniciar, isso ele também vai decidir em qual carta que ele vai iniciar. Então, digamos, vamos dizer que ele escolheu essa carta aqui, então ele vai dar 18 passos para o lado que ele quiser. Para lá, para cá, ele pode ir e voltar novamente, vir para cá, não importa. Cada passo que ele vai dar, ele decide se ele quer ir para lá, para cá, voltar ou não importa. Mas digamos, se ele escolheu essa carta e um número 18, então ele vai dar 18 passos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, ele decide para que lado ele vai, não importa, desde que ele dê 18 passos. Então, totalmente livre, você já explica para ele o que vai acontecer e pede para ele colocar o barquinho na carta que ele quiser. Então vamos dizer que ele tenha escolhido esta carta aqui, por exemplo, livre escolha. E vamos dizer um número aí qualquer, vamos dizer um número baixo, até para não ficar muito tempo aqui na explicação. Digamos que ele tenha escolhido um 11, por exemplo. Então ele vai escolher se ele quer ir para lá, para cá, ir e voltar, não importa. Na carta que ele parar, você explica para ele que o que vai valer é o que estiver na parte de baixo da carta. Em qualquer uma das 5 cartas que ele parar, o que vale
é a parte de baixo da carta. Então você já está explicando tudo para ele, para não ter aquele negócio depois de, mas se eu tivesse caído em outra carta, ele iria escolher em cima, como eu parei nessa, ele escolheu embaixo, quer dizer, não. Então você já está explicando tudo antes. Ele escolhe aonde ele quer começar, a carta que ele quer começar, colocando o barquinho, ou uma moeda, não importa, e também escolhe quantos passos ele quer dar. Então ele vai te falar um número sem nenhum force, é espontâneo. Então digamos que ele tenha parado nesta carta, ele tenha escolhido, né, esta carta, não importa, qualquer uma que ele escolher, e tenha dito o número 11, por exemplo, 11 passos. Então ele vai escolher se para o lado que ele quiser ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Digamos que ele parou nessa carta aqui. Como eu falei, vai valer o que tiver na parte de baixo da carta. Então veja bem, a parte de baixo, então, é África. Então ele parou na ilha da África. Ele parou na África. E como eu disse antes, que eu tinha deixado uma predição dentro da carteirinha, olha só, que é uma das cartas, né? São 6 cartas, você vai escolher uma carta e deixar dentro da carteirinha como predição. Então veja bem, a carta que ele escolheu livremente, que ele parou, ele escolheu quantos passos ele queria, ele escolheu em qual carta ele queria começar. Então, justamente, África coincidiu exatamente com a que ele parou. Esse é o efeito, então. É interessante porque é tudo livre, o espectador é que vai fazer tudo sem nenhum force, tudo naturalmente e escolhido tudo por ele, quer dizer, você não força nada aqui. Um número muito interessante, muito bacana. E como eu já disse, você não precisa usar o barquinho que acompanha um barquinho de papel junto com o kit que você compra, mas você pode usar uma moeda, qualquer coisa que lembra um tesouro, uma pepita, uma pedra falsa, né? Sei lá, qualquer coisa aqui relacionada a um tesouro vai ficar bacana para você apresentar. É isso aí.